Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o André Franco, Head de Research do mercado Bitcoin, e hoje eu vim te contar 3 livros que você precisa ler sobre cripto. Bem, é natural e que acho que você até esse momento já deve entender que cripto não existe de fato um conhecimento formal, né? Não existe uma faculdade que você sai de lá formado em criptoeconomia e ali você se forma um expert. Na verdade, todo o conhecimento desse mercado ele está disperso no mundo e naturalmente você precisa seguir a sua jornada e entender essa tecnologia, entender os meandros desse mundo por conta própria. Esse vídeo aqui eu separei para te apresentar 3 livros que foram fundamentais na minha formação como analista desse mercado. O primeiro deles talvez seja aquele livro que as pessoas geralmente não leem todo, porque eu acho até desnecessário, que é o Mastering Bitcoin, do Andreas Antonopoulos. O Andreas Antonopoulos é um dos primeiros caras ali a falar de cripto de um ponto de vista mais técnico, né? Então, nesse livro, ele entra em detalhes ali técnicos que são muito interessantes para você solidificar algumas bases como investidor de cripto, como um usuário de cripto, ou até como um cripto curioso, justamente porque ele explica a parte técnica que está por trás da tese do Bitcoin e entendendo essa parte técnica você consegue entender alguns caráteres de segurança que são fundamentais para você entender o potencial de cripto e naturalmente por que o Bitcoin é tão diferenciado frente a qualquer outra tecnologia que existia até aquele momento. O livro, e eu pessoalmente uso dessa forma, ele é mais como uma espécie de consulta. Você tem um índice ao final regressivo em que você consegue procurar as palavras que você está tentando entender e um detalhamento dentro do livro que vai muito direto ao ponto. Por exemplo, se você tiver com uma dúvida aí na sua casa, o que é uma chave pública, privada, endereço, e aí, tecnicamente falando, esse é o livro para você consultar e entender de fato o que significa aquilo e naturalmente conseguir tirar a dúvida de todo mundo. Provavelmente o seu guru de cripto, o cara que você segue, o vídeo que explica todas essas coisas, foi primeiro visto aqui, foi primeiro ensinado nesse livro. O Antonopoulos ele dedicou ali a construir um livro com a comunidade como um todo e o melhor de tudo é que você nem precisa comprar esse livro. Você consegue encontrar ele, inclusive, nas mais diversas línguas aí e em português. Basta que você baixe o PDF que é disponibilizado gratuitamente. Eu gosto muito do livro físico, comprei até para dar um pouco aqui do meu apoio ao autor, que eu sou muito fã. Segundo livro para você, que eu considero interessantíssimo e para mim foi muito útil na minha formação, é O Padrão Bitcoin. Aqui está um texto em inglês, mas naturalmente você também já encontra ele em português. O que esse livro tem de importante, talvez na minha percepção, como quem já estudava esse tema antes, tentava entender o que significava o dinheiro e onde que o Bitcoin se encaixava, esse aqui é um ótimo resumo para você entender. Muito da percepção do mercado tradicional ali, errada sobre o Bitcoin, é porque não entende naturalmente o que significa dinheiro e até a própria evolução dessa tecnologia ao longo do tempo. Então, o Padrão Bitcoin, do Saifedean Ammons, ele traz uma visão não só direta especificamente sobre o Bitcoin, a primeira metade do livro é só discussão sobre evolução do dinheiro e o que de fato significa dinheiro. E aí, a ideia dele de que o Bitcoin se insere ali como um próximo passo lógico fica bem detalhada aqui. É muito difícil você ler esse livro e não sair com uma visão completamente diferente do que é o Bitcoin e inclusive do que significa dinheiro. Eu considero esse aqui um dos livros ali que muda a cabeça das pessoas, principalmente para entender o potencial do Bitcoin e talvez entendê-lo como uma tecnologia superior de dinheiro. Olha, o terceiro livro é talvez um dos mais recentes desses 3 que eu li e tenho acompanhado, que eu considero interessante para você entender um ponto de vista histórico, mas dessa vez não do Bitcoin, e sim do Ethereum. O The Infinite Machine, ele é um livro da Camila Russo e ele traz ali em detalhe toda a criação do Ethereum e muito de uma visão, acho que talvez eu goste até de falar, de fofoca do mundo cripto. Muitos dos expoentes do mercado cripto hoje, eles foram forjados em meio ao Ethereum. Então, se você olhar dentro da história, o fundador da Cardano, o Charles Hoskinson, e o fundador da Polkadot estavam envolvidos na criação do Ethereum. Aqui você consegue entender até como que foram as primeiras divergências, as dificuldades, os problemas, e inclusive passa por um dos episódios mais icônicos do Ethereum até a história recente, que é o hack da DDAO.
uma organização descentralizada que foi hackeada e a própria comunidade, junto com o Vitalik, o criador do Ethereum, colocou ali na mesa a ideia de fazer um fork, muito discutido, muito criticado por quem estava ao redor dessa comunidade, mas acabou acontecendo e a gente chegou no Ethereum Classic e o Ethereum da maneira que você conhece ele hoje. Outra coisa que eu acho interessantíssima é entender um pouco aí, e aí vai minha opinião e também a opinião da Camila Russo, de como que o Charles Hoskinson, o criador da Cardano, ele era basicamente um maníaco intelectual, como a própria Camila Russo gosta de mencionar. A ideia de que esse cara, ele estava dentro da criação do Ethereum ali muito mais pelo bônus e não pelo ônus, né? Ele queria se aproveitar daquele crescimento para se colocar como um cara intelectualmente capaz de produzir e criar outros protocolos. Esse livro aqui, ele é interessante para você não só entender a história, mas entender ali no detalhe as dificuldades. A Camila Russo fez um trabalho interessantíssimo aqui de pegar os depoimentos de quem participou da criação do Ethereum e do hack da DAO e compilar isso em um livro que traz a história. Se tem uma coisa que você precisa entender é que muitos dos protocolos hoje que existem no mercado, de alguma forma, derivaram dos criadores do Ethereum, direta ou indiretamente. Mas me conta agora você, tem algum livro desses três aqui que você já leu e gostou, ou até um quarto livro que você considera interessantíssimo e não coloquei aqui? Coloca nos comentários que eu adoro sempre acompanhar o que você está vendo. Naturalmente, vai que um livro que ainda não li, eu vou botar na minha lista para ler. Perfeito? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço!